Olá, bom dia. Bom dia. Eu me chamo Sheila e nós estamos aqui na Congregação Batista de Araquari, aonde hoje eu vou fazer uma pergunta para o Fernando e ele vai nos explicar o que é o catecismo e por que nós devemos fazer o catecismo, Fernando. Bom dia para todos, né? Uma ótima pergunta, Sheila. Assim, quando se fala em catecismo, a gente pensa que é algo inventado pela Igreja Católica Romana, né? Muitos que nos acompanham fizeram catecismo, primeira comunhão, crisma. Você chegou a fazer? Sim, eu fiz. Bom. Eu fiz o catecismo, a primeira comunhão e a crisma, Fernando. Eu não fiz, né? Mas basicamente, catecismo, né, é algo que é uma pergunta sobre uma doutrina bíblica que vem com uma resposta e fundamenta num texto bíblico. E isso não foi inventado pela Igreja Católica Romana. Isso vem lá do tempo de Israel. A palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 6, verso de número 1, diz assim: estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor, seu Deus, me encarregou de lhes ensinar. Não deixem de cumpri-los na terra que em breve vocês possuirão. Vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão da vida longa. Ouça com atenção, Israel, e tenham cuidado de obedecer. Então tudo irá bem com vocês e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel, com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as no batente das portas da sua casa e em seus portões. Em breve o Senhor, seu Deus, os conduzirá à terra que ele jurou dar a seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. É uma terra com cidades grandes e prósperas que vocês não construíram. A palavra de Deus em Deuteronômio mostra, Sheila e querido ouvinte, que lá no Deuteronômio, ou seja, lá em Israel, no comecinho do povo de Israel, se usavam catecismos. Ou seja, Deus deu uma ordem que os israelitas deveriam ler a palavra de Deus de manhã, de tarde, de noite, e deveriam ensinar essa palavra aos seus filhos. E como você ensina melhor a não ser através de pergunta e resposta? Os primeiros cristãos, eles entenderam isso. Tanto é que o catecismo hoje mais antigo que nós temos notícia é a Didaquê. A Didaquê ela foi feita mais ou menos entre os anos 40 e 60 da era cristã. Ou seja, os apóstolos, a maioria deles ainda eram vivos. O Didaquê também, ele era uma pergunta, continha uma pergunta e uma resposta sobre aquela pergunta. Hoje, os catecismos que nós utilizamos, aqui, por exemplo, no nosso devocional, nós utilizamos um catecismo que foi elaborado por Charles Spurgeon, um pastor batista do século XVIII. As igrejas evangélicas, desde a Reforma Protestante, possuem seus catecismos. Temos o catecismo de Westminster, o maior e o menor. Temos o catecismo de Heidelberg, temos o catecismo de Lutero, né? E basicamente é isso. O catecismo ele expõe um assunto bíblico de uma maneira, através de uma pergunta, de uma resposta, fundamentando isso num texto bíblico, de uma forma que qualquer pessoa, até mesmo uma criança, ela pode entender a palavra de Deus, ela pode entender as doutrinas básicas da fé cristã. Ah, então eu entendi, Fernando. Quer dizer então que o catecismo até uma criança pode fazer. Então, ele se resume basicamente em uma pergunta sobre uma doutrina da Bíblia. Ela vem seguida de uma resposta curta, mas tipo assim, objetiva, clara, que até uma criança possa entender, e ela vem fundamentada então através de um texto bíblico. Você faz uma pergunta da Bíblia e a fundamenta com um texto, responde com uma resposta simples que uma criança possa entender,
e a fundamenta com o texto que está na Bíblia, provando que é aquilo ali, certo? Exatamente, Sheila. Irmãos, que Deus os abençoe e até a próxima. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um bom final de semana.